Olá, hoje é dia 24 de junho, dia de São João, e eu quis trazer um pouquinho desse santo e o que ele poderia colaborar e ensinar para nossa prática de yoga, juntando essas duas coisas. Então, eu vou falar um pouquinho de João. João que nasceu de uma forma bastante inusitada. Ele nasceu de uma mãe que era considerada idosa e infértil. E o seu pai, Zacarias, que trabalhava num templo em Jerusalém, estava lá orando e recebeu então a mensagem, o anúncio do anjo Gabriel de que sua esposa estaria grávida. E ele ficou um pouco pasmo, né? Como assim? Minha esposa, idosa e infértil. E aí, nessa dúvida, o anjo acabou meio que punindo ele pela dúvida e ele ficou sem poder falar, né? Ficou mudo até que a criança nascesse. Então nasceu João. João nasceu 6 meses antes de Jesus. A mãe de João era prima de Maria, mãe de Jesus, e, e Jesus teria já abençoado João no ventre da sua mãe. Então, Jesus não, né? João, quando ficou adulto, foi para o deserto e começou a pregar, né? Começou a divulgar o seu propósito, que era como se fosse preparar o terreno para a vinda de Jesus. Ele dizia, ó, vai vir o Messias, vai vir o, o Filho de Deus. E aí começou a sua trajetória de batizar as pessoas e de pedir pelo arrependimento delas, né? Que elas se arrependessem do que tinham feito. E é como se fosse realmente uma preparação para receber a palavra de Jesus depois. E o que uma característica assim de João era ser verdadeiro, né? Ele era verdadeiro até debaixo da água. Ele era verdadeiro mesmo arcando com as consequências dessa verdade. E, e dentro disso ele expôs o rei Herodes, que ele estava assim com um comportamento pecaminoso, que é a palavra que eles usavam, né? Era um pecamento, um comportamento assim de adultério. E aí ele falava disso, né? O João, ele se tornou um líder, ele era seguido por muitas pessoas e, e Herodes, ele tinha um certo respeito, né? Por isso, por essa liderança que ele tinha. Então ele nunca tinha feito nada até então contra João. Até que numa determinada festa, uma moça, a filha dessa pessoa, dessa mulher com quem ele estava tendo uma relação, que seria considerada assim uma traição, né? Então essa filha ela dançou para ele ficou apaixonado, né? Ficou abismado assim com a dança e disse: eu te entrego, te dou tudo que tu quiser, tudo que tu pedir. E aí ela foi conversar com a mãe dela, né? E elas decidiram que queriam a cabeça de João numa bandeja de prata. E aí ele, diante da promessa dele, diante do público todo que estava na festa, ele acabou confirmando e foi isso que aconteceu. Então, o que eu quero trazer então dessa história assim de João é a verdade, né? A verdade, para ser verdadeiro, tu tem que ser corajoso. E o que é o caminho mais fácil que a maioria das pessoas fazem é mentir, é não falar a verdade. Então a verdade ela pode ser abordada de infinitas formas e dentro do yoga a verdade ela faz parte da base filosófica do yoga. É como se fosse uma das raízes do yoga, é a verdade, é Satya. Então Satya é no sentido mais amplo e profundo da verdade possível. Então eu quero falar aqui com vocês um pouquinho sobre a mentira, que é dessas ramificações da verdade.
Nós vivemos numa cultura que ela não preza muito pela verdade. Então, os políticos mentem descaradamente, mentem muito, 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 muito. E nós vamos aceitando isso como verdade. As pessoas do nosso convívio mentem e a gente vai vendo isso como normal. Nós mentimos e tá tudo certo, a gente não se culpa muito com isso, né? Tem mentiras grandes e mentiras pequenas e mentiras cotidianas e todos os dias. E existem mentiras que têm que ser mantidas por muito tempo. E todas essas mentiras que nós vamos contando para os outros e para nós também, vão criando uma divisão interna, uma divisão dentro de nós. Porque um lado de nós sabe o que é verdade, o outro lado está tentando sustentar e manter uma mentira. Então, algumas mentiras que têm que ser sustentadas, como por exemplo uma traição, né? Às vezes ela é sustentada por anos, anos. E todos os dias tu tem que ficar alimentando aquela mentira. E às vezes tu passa a acreditar naquela mentira quase, né? E achar isso como faz parte da tua vida, aquela mentira, e não é. Internamente tu sabe, a tua alma sabe. No nível inconsciente tu sabe que aquilo tá errado. E isso te gera essa desconexão de ti mesmo, desconexão da tua verdade, da tua essência. Quando tu tá mentindo, tu tá para fora, tu tá para o mundo tentando apresentar algo que não condiz com a verdade, não condiz contigo, não condiz com a tua, com quem tu quer, com quem tu deseja ser. Então, isso te fraciona, isso tira a tua força. Então, não mentir é também pelo outro, mas é por ti. É para ti ser cada vez mais íntegro, mais verdadeiro, assim, contigo, com a tua essência e com aquilo que tu veio fazer no mundo. Com certeza tu não veio para o mundo para mentir. Tu não veio para contar mentiras e nem para viver uma vida falsa, nem para viver de aparências e nem viver para mostrar para os outros algo que tu não é. Então te aproximar cada vez mais da tua essência, de quem tu nasceu para ser. E isso requer coragem. Requer sair daquele caminho mais fácil da mentira, aparentemente mais fácil, porque ele não é mais fácil. Em algum momento desse caminho, tu vai ter que te encontrar com a verdade. E tu vai ter que te recompor com ela. Às vezes tu tá criando mais karma, mais dificuldades, provavelmente, quase certo, na tua vida através da mentira. E em algum momento tu vai dizer, chega, basta, não quero mais mentira na minha vida. Eu quero ser verdadeiro com os outros e comigo. Custe o que custar, né? E que eu seja corajoso para isso. Então, que as tuas orações sejam que eu tenha coragem de ser verdadeiro, que eu tenha coragem de ser autêntico comigo mesmo. De, ok, eu tenho essas limitações, eu tenho essas dificuldades, eu tenho essas sombras a serem superadas que todos nós temos. Mas eu vou ser verdadeira dentro disso e não vou esconder elas nem de mim nem dos outros. Que tu possa acolher isso dentro de ti. E assim as pessoas vão se aproximar muito mais de ti, porque tu vai ter verdade na tua palavra, tu vai ter verdade na tua ação, tu vai ter verdade na tua vida. Tá certo? A gente poderia filosofar muito tempo sobre isso, sobre verdade. Quem sabe em outro momento a gente traz mais um pouquinho e a gente conversa mais um pouquinho sobre verdade. Mas por hoje tá bom. Namastê, fiquem bem dentro da verdade de vocês.